Olá, nesta aula eu vou mostrar uma maneira bem simples de criar, um controle de acesso às páginas por grupos de usuário. Então, na última aula a gente tinha feito o controle aqui por quem está logado ou não. Então, eu faço login, por exemplo, com admin. Sem login aqui, se eu tentasse acessar uma página, cadastrar campo, ele não deixa eu abrir a página, ele exige o login. E com o login eu consigo realizar o cadastro. Porém, muitos desses cadastros aqui e dessas listas, eu quero que somente o administrador, que eu quero que somente quem pertence a um grupo chamado administrador, por exemplo, pode efetuar o cadastro. Quem pertence ao grupo aluno, ao grupo professor, só pode fazer um desses dois. Então, você começa a dividir aí a sua página, o seu sistema, em quem pode acessar, além do login, quem mais pode acessar. Uma maneira interessante de fazer isso daí é utilizando Pelo Django dá para fazer isso daí, mas eu prefiro fazer utilizando um, um cara aí chamado Django Braces. É um plugin aí que a gente instala com o pip e ele tem todo um controle. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ele tem todo um controle, não só disso, mas tem muito mais coisa aí. Mas eu gosto de usar esse controle de acesso por grupos de usuário, que é bem tranquilo de se utilizar. Então, basicamente aí, olha que moleza, né? Você precisa importar ele dentro lá do seu views.py, colocar ele aqui assim como a gente fez com o login, e eu vou dizer aqui qual grupo eu preciso colocar um atributo ali, group required, para dizer qual grupo pode acessar essa página. E o legal é que se você quer aí que vários grupos, o administrador pode, o professor pode, o gerente pode, então você cria uma lista, com o nome de todos os grupos aqui e pronto, já está feito. Então, para iniciar, esse aqui é bem tranquilo, ó, é só instalar ele. Aqui na página inicial deve ter algum lugar da documentação aqui como instalar, deve ser lá no Windows. Mas basicamente você tem que estar aí com o seu ambiente virtual ativado. O meu é um antigo, mas eu venho atualizando sempre. Colocar pip install Django Braces. No meu caso já tem. Ele falou, já tem aqui o Django Braces instalado aí, tudo bem. No caso de vocês, rodando esse comando aqui, ele vai instalar o Django Braces caso vocês não tenham. Então, beleza, basicamente é isso daí. Ele instala junto aqui no ambiente tudo que você precisa utilizar. E daí você pode começar a utilizar ele lá nas suas views. Não precisa ativar ele, porque ele não é um módulo ali, né? Ele é uma biblioteca aí que já, digamos assim, vai ficar nativa aí na instalação. Então, se você instala o projeto em algum outro computador, você precisa, além do Django, você precisa instalar ele também para fazer esse controle. Só para mostrar algumas coisas aqui, quando a gente acessa lá o menu administrativo do Django, antes de mostrar o código, deixa eu iniciar o servidor, senão não dá, Inicia o servidor, abriu aqui. Reparem que por padrão o Django tem um módulo aqui, um app de autenticação e autorização. Então aqui você consegue cadastrar os grupos de usuários e aqui você consegue cadastrar os usuários. Então aqui em grupos, por enquanto eu não tenho ninguém. Então eu posso criar um grupo aqui, por exemplo, administrador. Aqui, você consegue até fazer pelo Django, daí você tem que ficar colocando aqui todas as suas classes, tá vendo? Quem pode excluir, alterar, editar, também é uma maneira de se fazer, Só que daí você sempre tem que vir aqui e ficar atualizando. Eu acho mais fácil por lá do que você ficar editando aqui. Mas é possível também fazer por aqui. Vou criar um outro grupo aqui chamado docente, que vai ser aí, por exemplo, o professor. Então aqui eu só registro os grupos. Depois vocês podem procurar aí como criar a tela para registrar grupo, mas geralmente o grupo é uma coisa que quando você coloca o projeto para rodar, eles já estão criados. Então você deixa ele registrado, por exemplo, aqui direto pelo Django. E o que eu quero mostrar aqui em usuários, tenho só o usuário admin, eu tenho aqui as permissões dele. Então, por exemplo, esse é um usuário ativo. Se você desmarcar aqui, você nem login consegue fazer. Então, sempre que você tem um cadastro e tenta excluir algum usuário, na verdade é legal você desativar ele, não excluir. Membro da equipe quer dizer que ele pode acessar o admin do Django.
E o status do superusuário quer dizer que ele vai poder fazer qualquer coisa, né? Então o admin aqui ele é um superusuário. Então eu vou criar um outro usuário aí para a gente fazer um teste. E aqui você coloca esse usuário, por exemplo, ao grupo administrador ou algum outro grupo. Por enquanto, vamos editar os grupos por aqui. Beleza? Então deixa eu voltar aqui, criar um outro usuário. Chamar aqui de Rafael. Pronto, agora eu tenho o usuário Rafael. Vamos colocar meu nome aqui, Rafael, último nome. Deixar sem e-mail. Vou deixar que ele é ativo. Vou falar que ele pertence ao grupo docente. Salvar. Então agora eu tenho dois usuários. O admin e o usuário Rafael. Vou encerrar a sessão aqui. Vou voltar lá para a página do início. Tá. Quando eu faço o meu login aqui, fiz o login com o Rafael, eu posso, por exemplo, cadastrar campos. Vamos colocar listar, né? Campos. Eu posso aí listar campos. Mas eu não quero que quem pertence ao grupo docente, por exemplo, não quero que ele pode ver, mas eu não quero que ele cadastre algum campo ou edite um campo igual eu tenho aqui, Se eu editar esse campo de teste, ele vai editar aqui o campo de teste para mim. Eu apertei Enter, não cliquei no botão, fui direto. Então o que a gente precisa fazer? Como a gente viu lá na documentação, é bem tranquilo. Eu preciso importar o meu Group Required Mixing. Então aqui onde eu fiz o login, posso colocar lá from braces.views import Group Required Mixing. Já está o cara aí no jeitinho. E agora, por exemplo, no campo Create, que é para criar, eu vou colocar aqui, Deixa eu copiar lá o Group, acho que dá para colocar aqui, né? Group Required Mixing. Vou deixar o login aí, embora se você não tem o login, ele vai ver que você não tem o grupo, que você não é um usuário autenticado, mas vou deixar aqui tudo pronto. E o que você precisa colocar mais aqui é aquele atributo lá de group, igual eles colocaram lá, o group underline require, ou seja, qual grupo underline, ele já até aparece aqui para mim, required, qual grupo você tem que ter. Esse U aqui na frente de uma string é para você trabalhar com caracteres Unicode e tal, isso é do Python. Quem tiver dúvida pode pesquisar isso daí, não vou ficar abordando aqui no curso. Então vou colocar aqui que só quem é do grupo administrador pode acessar a página para cadastrar campos. Eu vou até copiar isso daqui para colar lá embaixo também. E um detalhe é que se aqui você colocou administrador com A maiúsculo, com espaço, alguma coisa assim, você também tem que ter feito lá no nome do grupo, tem que ser exatamente aquele, ok? Então vou copiar isso daqui. Então, o meu campo create, meu campo update, vou deixar aqui também. Group require mixing. Aqui vou colocar group, opa, aqui eu já copiei, né? Vou colar group required administrador. Eu quero mais um grupo. Então você coloca aqui um vetor de grupos. Grupo 2, grupo 3, aí você permite aí quem pode acessar ou não. Deixa eu voltar aqui. E no campo delete, vou colocar o mesmo esquema aqui. Group required mixing. Pronto. Agora, olha que bacana. Estou aqui com o usuário Rafael. Atualizar a página. Ok, apareceu a lista. Tudo bem. Vou tentar adicionar. Quando eu tento adicionar, ele vê lá que eu não faço parte do grupo administrador e ele me joga para a página de login, por exemplo. Mas eu estou logado. Eu consigo ver os cadastros. Mas se eu tentar, por exemplo, excluir algum campo, ele não vai me permitir. Se eu tentar editar algum campo, ele não vai permitir. Então, por padrão, ele vem para cá, para a página do login, e dele aparece o formulário de login e você pode fazer o login com o administrador. Só que fica feio, né? Você tenta acessar alguma coisa e ele vem para cá. Então, o que eu acabo fazendo ali, né? Ele sempre me manda para a página de login. Então, eu vou lá no meu form do login, que eu sei que esse aqui eu utilizo ele só para login. Então, esse form eu até comentei que a gente ia utilizar ele lá para opa, aqui é cadastros, vamos lá em usuários, é o meu módulo certo. Eu tenho meu template, tem esse formulário aqui, Eu vou utilizar ele para outras coisas, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo aqui, vou colar ele, Ctrl+C, Ctrl+V, vou chamar ele de login.
Então eu vou deixar esse formulário somente para a página de login. Então eu tenho que arrumar as minhas views, né? Perdão, as minhas URLs, eu não tenho views ainda. Então todo o meu login que a gente tinha criado, em vez de usar o form, ele vai usar o de login. Por quê? Vai ficar a mesma coisa, eu só tenho dois arquivos, por enquanto eles são idênticos, não vai mudar nada. Ó. Se eu tentar acessar de novo lá o editar, ele vai para cá. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no login. Em vez de eu apresentar esse conteúdo aqui, já apresentar um formulário e ficar meio estranho, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma condição. Se meu usuário estiver autenticado, eu vou apresentar uma mensagem. Se não, eu vou mostrar o formulário de login. Então, se o meu request.user is _authenticated. Se o meu usuário está logado, eu posso colocar aqui, por exemplo, um H3 ação não permitida. Ou você pode personalizar alguma outra opção, não precisa ser necessariamente isso daqui, né? Vou criar um parágrafo com a classe lead, só para ficar um textinho diferente. Houve algum processar a tem permissão. Deixar só uma mensagem. Vou colocar aqui vou colocar todo esse texto aqui em... Eu não lembro se é o strong ou se é o B, que deixa tudo negrito ali. Então a ideia é o seguinte, ó, se o usuário estiver autenticado, eu vou apresentar essa mensagem para ele. Se não, eu vou apresentar aqui o meu formulário de login. E aqui no final, coloquei o meu else ali, and if. O que acontece agora, então? Isso no login. Se eu faço nas outras páginas, depois eu vou precisar mudar minha senha. Só que para mudar a senha tem que estar autenticado. Então, se você usar o mesmo form aqui para todo mundo, não vai dar certo. Então, eu deixo um exclusivo para o login. Se eu tentar, eu apertei voltar. Se eu tentar novamente editar algum campo, ó, ele vai me apresentar aquela mensagem lá, ação não permitida. Houve algum problema para acessar a ação desejada ou você não tem permissão para isso. Pronto. Acabou, você já bloqueia o acesso aí ao usuário. Se eu não estiver logado e tentar acessar alguma página lá, cadastrar campo, ó, ele vai para o login. Então ele está aqui na mesma página, só que daí ele apresentou essa outra mensagem. Reparem que ficou até pequeno lá, né? Eu posso até colocar algo melhor aqui, né? Ó, deixo aí essa linha criada, por exemplo. Aqui do Bootstrap, né? Brincar um pouquinho aqui, ó. Vamos tirar esse código. div.class, vou criar um call md 8mx alto. Vou deixar um pouco mais largo ali, né? Se não, ele faz tudo isso daqui e vou jogar esse end para essa coluna. Só para não ficar estreito lá, né? Que o formulário de login, ele é estreito. Então, vou executar aqui, Rafael. Ó, aí, lembra que quando você faz o login, ele já te redireciona para cá. Ó. Aí você fez o login, mas ele disse que essa ação que você pretende fazer aí não é uma ação permitida. Aí você pode brincar com as classes do Bootstrap aí, enfeitar o seu formulário do jeito que você quer. Mas olha que tranquilo, né? Fazer o controle por usuários. Você precisa instalar aí o Django Braces e lá nas suas views, deixa eu pegar aqui em cadastros, views, você simplesmente coloca aqui uma herança lá para o Group Required Mixing e cria esse Group Required aqui para dizer qual grupo pode acessar isso daqui. Pronto, você já tem um filtro aí tranquilo e já tem até uma navegação, né? Por isso a gente mudou o esquema do login. Já tem a navegação aí mais interessante. Eu vou colocar só o CoMD aqui para deixar a tela cheia. Dá para colocar de vermelho, posso colocar um ícone aqui, né, de atenção. Lá do Font Awesome. Exclamação. Exclamação não permitida e beleza. Fica a página bonitinha e o usuário continua navegando normalmente. Beleza? Então, acho que a gente fecha aqui a parte de login, controle de usuário, controle de acesso e controle de grupos. Na sequência, vamos começar a separar aí, por exemplo, os registros por usuários, né? Então, quando eu venho aqui em atividades, eu vejo a atividade de todo mundo.
Eu quero, por exemplo, ver só atividades que eu cadastrei ou não. Então é isso daí. Valeu, pessoal, e até a próxima.